Ele só queria comer as sobras, mas acabou mudando a vida de uma mulher milionária. O que era para ser apenas um almoço qualquer se transformou numa história de amor, superação e recomeço. Você não vai acreditar no que esse menino sem teto foi capaz de despertar no coração dela. Assista até o final, essa história vai tocar a sua alma. Já deixa o like, se inscreve no canal, se ama histórias emocionantes como essa e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Letícia estava sentada à mesa de um dos restaurantes mais caros da cidade. Vestia um blazer elegante, joias discretas e um olhar distante como quem tinha tudo, menos paz. Era uma mulher admirada por muitos, dona de uma das maiores empresas do setor imobiliário. Tinha dinheiro, status, poder, mas almoçava sozinha, como fazia todos os dias. Enquanto mexia no celular, rolando notificações sem prestar atenção, mal tocava na comida sofisticada à sua frente. O prato quase intacto mostrava que o apetite já não fazia parte da sua rotina. Estava ali mais por hábito do que por vontade. De repente, ela ouviu algo. Uma voz baixa, tímida, quase imperceptível, mas que, de alguma forma, ecoou mais alto do que qualquer barulho ao redor. Moça, posso comer suas sobras? Letícia levantou os olhos meio confusa. Diante dela estava um menino. Não devia ter mais do que 8 anos. O rosto estava sujo, o cabelo desgrenhado. As roupas, rasgadas, encardidas, visivelmente recicladas de algum lugar. Ele segurava um saco plástico murcho nas mãos, onde provavelmente carregava tudo o que tinha. Mas não foi a aparência dele que a paralisou. Foi o olhar. Aqueles olhos grandes, fundos, famintos, mas com um brilho diferente. Não era só fome de comida. Era fome de ser visto, de ser tratado como gente. E ali, por um segundo, Letícia se viu pequena, muito pequena. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. O garçom, constrangido, já se aproximava para retirar o menino, quando Letícia levantou a mão e disse: "Deixa ele ficar." O menino abaixou a cabeça, envergonhado, já se preparando para correr. Mas Letícia se curvou levemente em sua direção, estendeu o prato e disse com a voz embargada: "Não precisa comer sobra. Eu vou pedir um prato só para você, tá bom?" Ele a olhou assustado, como se nunca tivesse ouvido alguém falar com tanta gentileza. Depois de um instante de silêncio, deu um passo para trás e balançou a cabeça. "Não precisa gastar. Só queria o que você ia jogar fora." Aquilo foi como uma faca cortando fundo. Letícia sentiu uma lágrima subir, mas se segurou. Ela sabia o que era fome. Ela sabia o que era não ter ninguém, mas havia enterrado esse passado para poder se tornar quem era. Só que aquele menino, aquele pedido, tinham aberto uma ferida antiga que ela fingia ter cicatrizado. Ela insistiu. Pediu ao garçom o prato mais simples, mais quente e mais saboroso do cardápio, e ficou ali, observando enquanto o menino comia cada garfada como se fosse um tesouro. Sem pressa, sem exagero, com gratidão no olhar. Pela primeira vez em anos, Letícia não estava apenas alimentando alguém. Ela estava sendo alimentada, por dentro. Aquele menino havia mexido com algo que o dinheiro nunca tocou. Sua humanidade. Letícia não conseguia tirar os olhos daquele menino. Ele comia devagar, como se estivesse saboreando cada garfada, mas também como se tivesse medo de que, a qualquer momento, alguém fosse tirar o prato de suas mãos. A cada movimento dele, algo dentro dela se remexia. Não era pena, era algo mais profundo, algo que ela nem sabia mais nomear. Quando o prato finalmente ficou vazio, Letícia se inclinou na mesa, com um tom calmo e sincero. "Qual é o seu nome, querido?" "Pedro", respondeu ele, sem encará-la. "E sua mãe? Ela está te esperando." O menino parou por um instante, respirou fundo e disse com a voz baixa: "Minha mãe virou estrelinha." Letícia sentiu o coração apertar. O menino continuou olhando para o chão. "Ela ficou doente. A gente não tinha dinheiro para o hospital. O papai tentou tudo, mas ela foi embora."
Um silêncio profundo se instalou entre os dois. Letícia não sabia o que dizer. Não tinha palavras prontas para aquela dor tão crua, tão real. Só conseguia escutar. Pedro contou que ele e o pai moravam embaixo de uma ponte, que faziam bicos quando conseguiam, que passavam fome, frio e medo, mas que o pai nunca deixava faltar carinho. E sempre dizia a mesma frase: enquanto a gente tiver um ao outro, a gente ainda tem tudo. Letícia ficou paralisada. O que aquele homem tinha para oferecer? Nada material. E ainda assim, conseguia sustentar o filho com dignidade, com amor. Ela, que tinha tudo, se sentiu vazia, pequena, fria. Olhando nos olhos de Pedro, Letícia se viu criança novamente, sozinha, esquecida, abandonada por uma mãe que não voltou, criada por desconhecidos, lutando para sobreviver e prometendo para si mesma que nunca mais passaria necessidade. Ela cumpriu a promessa, mas no caminho perdeu partes de si. E naquele restaurante chique, sentada diante de um menino sem teto, Letícia teve certeza de uma coisa: aquele encontro não era acaso, era um chamado para parar, olhar, sentir e, finalmente, conectar. Enquanto Pedro falava, Letícia sentia como se o tempo voltasse. Ela não estava mais naquele restaurante elegante, cercada de talheres de prata e paredes de mármore. Na mente dela, as lembranças ganharam voz e cheiro. Ela estava de volta ao velho orfanato onde passou quase toda a infância. Ali, a comida era contada. O afeto também. Dormia em beliches frias, acordava com gritos e dormia com saudades de um colo que nunca teve. Tinha sido abandonada pela própria mãe quando ainda usava fraldas. O nome do pai? Nunca soube. Apenas cresceu com a informação de que havia sido indesejada. Desde pequena, aprendeu que o mundo não dava nada de graça. Se quisesse sobreviver, teria que endurecer. E endureceu. Chorava escondido, guardava seus sonhos em silêncio. Aos 15, saiu do orfanato e começou a trabalhar como faxineira. À noite, estudava. Dormia pouco, comia o que dava. Mas nunca desistiu. Cada degrau que subia era um grito de resposta para o abandono que sofreu. Aos 22, abriu sua primeira empresa. Aos 30, já era milionária. Mas o sucesso cobrou um preço alto. O coração dela se blindou. Com medo de sofrer, ela passou a evitar se envolver com qualquer coisa que a lembrasse de dor, inclusive pessoas. Era prática, rápida, racional. Chegou a acreditar que isso era força, que não precisar de ninguém era sinal de vitória. Só que agora, olhando para aquele menino de olhos vivos e barriga vazia, tudo desabava por dentro. Ele falava da mãe que virou estrelinha, e Letícia lembrava da mãe que sumiu sem dizer adeus. Ele falava do pai que, mesmo sem nada, o protegia com amor, e ela sentia o vazio de nunca ter conhecido uma figura que a defendesse. Era como se o destino estivesse esfregando diante dela o que ela havia enterrado a vida inteira. Ela também teve fome, ela também teve medo, ela também foi invisível. Mas Pedro ainda tinha esperança, ainda acreditava nas pessoas, ainda sorria mesmo com pouco. E foi aí que Letícia entendeu. Aquele menino podia ser ela, se alguém tivesse estendido a mão no momento certo. Não bastava oferecer um prato de comida. Isso era fácil, era rápido. Mas amanhã, ele estaria com fome de novo. Letícia queria mais, queria oferecer o que ela nunca recebeu: oportunidade, dignidade, acolhimento. Naquele instante, algo mudou dentro dela. O instinto de empresária deu lugar ao instinto humano. Pela primeira vez em muitos anos, Letícia não quis apenas vencer, ela quis curar. Depois do almoço, Letícia pediu que o motorista a esperasse mais tarde naquele dia. Ela não queria simplesmente ir embora. Havia algo naquele garoto que aprendia ali, um sentimento que ela não sabia nomear, só sabia que não podia ignorar. Onde está o seu pai agora, Pedro? Lá perto da praça. Ele fica pedindo serviço na calçada, mas quase ninguém para. Quando para, só grita, disse, baixando os olhos.
Letícia pediu que ele a levasse até lá. O garçom, o gerente, os seguranças, todos a olharam como se ela tivesse enlouquecido. Uma mulher milionária andando pelas ruas sujas atrás de um desconhecido? Mas Letícia nem percebeu. Algo a guiava. Na praça, viu um homem sentado em um pedaço de papelão. Magro, barba por fazer, com o semblante cansado. Mas ao ver Pedro se aproximando com uma mulher bem vestida, ele se levantou rápido, preocupado. Fez alguma coisa, filho? Letícia sorriu e estendeu a mão. Não, senhor. Pelo contrário, seu filho me deu muito mais do que eu dei a ele hoje. O homem, que se chamava Roberto, apertou a mão dela com firmeza. E antes que ela dissesse qualquer coisa, ele disse: se for por caridade, moça, agradeço, mas não aceito. Só quero uma chance de trabalhar. Eu sou bom no que faço. Dirigi caminhão, ônibus, van. Nunca bati um carro. Nunca bebi. A sinceridade, o orgulho limpo, a dignidade, aquilo mexeu ainda mais com Letícia. Ele não queria esmola. Queria recuperar sua dignidade. E isso para ela era precioso demais. Então tá. A partir de amanhã, o senhor tem um emprego. Preciso de um motorista. Pode começar? Roberto ficou paralisado. Depois, com os olhos marejados, apenas assentiu. Pedro pulou no colo do pai e os dois se abraçaram como se tivessem acabado de vencer a maior batalha da vida. Mas isso era só o começo. Nos dias que se seguiram, Letícia passou a se aproximar mais. Visitava Pedro na escola, comprou material novo para ele, ajudava com as lições. Nunca impôs nada, apenas se fez presente. Ele, no começo, a chamava de tia elegante. Depois, virou tia Letícia. Com o tempo, Letícia começou a notar coisas que não via mais. O riso espontâneo de uma criança, a força de um pai tentando fazer o melhor com tão pouco e a paz que vinha ao ver alguém comer, estudar, sorrir, por causa de um gesto seu. Roberto, por sua vez, mostrava-se cada dia mais grato, mas nunca serviu. Trabalhava com dedicação, chegava antes da hora, respeitava todos, e aos poucos, entre uma conversa e outra, entre uma troca de olhar e um silêncio confortável, algo começou a nascer entre ele e Letícia. Não era paixão arrebatadora, dessas de novela. Era um sentimento discreto, verdadeiro, quase infantil em sua pureza. Era um cuidado que vinha de ambos os lados. Um bom dia mais gentil, um olhar mais demorado, um riso tímido que escapava nas viagens de carro. Letícia, que antes achava que amar era fraqueza, começou a perceber que o amor era exatamente o que ela sempre procurou. E Pedro? Ah, Pedro era o elo. Era o anjo que Deus colocou no caminho dela. O menino que, com um pedido tão simples, posso comer suas sobras? Acabou alimentando muito mais do que o próprio estômago. Ele alimentou 3 corações, o dele, o do pai e o de Letícia. 1 ano havia se passado desde aquele dia no restaurante. E naquele espaço de tempo, a vida de 3 pessoas, tão diferentes, tão distantes, se transformou completamente. Agora, Letícia morava em uma casa simples, mas cheia de vida. Não era mais aquela mansão silenciosa e fria, onde só se ouvia o som do relógio e o clique dos saltos sobre o mármore. Era um lar, com cheiro de café fresco pela manhã, risadas no final da tarde, brinquedos espalhados pela sala e até uns chinelos esquecidos no meio do corredor. Roberto, antes apenas seu motorista, se tornara muito mais. Um companheiro de verdade. Alguém que não tinha interesse no que ela possuía, mas sim no que ela era. Ele ajudava nos detalhes da casa. Cuidava de Pedro com a delicadeza de um pai presente e, acima de tudo, respeitava Letícia como nenhuma outra pessoa havia feito antes. Pedro cresceu. Não no corpo, mas no olhar. Agora era um menino seguro, feliz, bem cuidado. Já não pedia comida. Agora ajudava a preparar o café. Já não andava olhando para o chão. Agora corria pela casa com os pés descalços e o coração leve.
Estudava em uma boa escola, lia antes de dormir e às vezes até chamava a Letícia para ouvir ele contar histórias, como se ela fosse a criança da vez. Certa noite, enquanto ela colocava a coberta sobre ele, Pedro a olhou nos olhos, sorriu e disse baixinho: "Boa noite, mãe." Letícia congelou. Era a primeira vez que ele a chamava assim. Mãe. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não chorou de tristeza. Chorou de preenchimento, porque ali, naquele momento, entendeu que nunca foi o dinheiro, os títulos ou os imóveis que fariam dela uma mulher completa. Foi aquela palavra, mãe. Naquele instante, ela sentiu que tudo tinha valido a pena. Toda dor, todo passado difícil, toda solidão, tudo fazia sentido agora. Ela não era mais a mulher que tinha tudo no papel, mas nada no coração. Agora, ela tinha algo que dinheiro nenhum no mundo podia comprar: uma família. E se antes ela achava que ter tudo era ter poder, agora sabia: ter tudo é amar e ser amada de volta. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal. E me conta aqui nos comentários o que você faria no lugar dela.